As melhores matérias, entrevistas e dicas, você assiste no programa Sávio Pereira. Sávio Pereira. Oferecimento Sicredi. Vem pro Sicredi. Cleide Imóveis. Compra e venda. Escola Moranguinho. O futuro começa aqui. Casa dos Filtros. Água filtrada. Qualidade de vida. Poesia. Aqui tem tudo para o ano todo. Brava Internet. Conexões que aproximam. A Cleide Imóveis acredita em seu sonho. E é por isso que nos dedicamos em atender com excelência nossos clientes. Pois a cada sonho realizado, nasce um novo sorriso de satisfação. Oferecemos grandes oportunidades de investimento em imóveis de médio e alto padrão. Cleide Imóveis, desde 1988, realizando o sonho da casa própria e investimento. Você já percebeu a velocidade com que o mundo está mudando? Nesse exato momento, existe alguém criando algo novo. O que seu filho vai ser amanhã, talvez ainda nem tenha sido inventado hoje. É por isso que acreditamos na nossa forma de educar, onde a preparação dos alunos para os desafios e oportunidades do futuro não é apenas um sonho, mas sim uma realidade. Escola Moranguinho. O futuro começa aqui. Matrículas abertas do maternal ao 9º ano. No Sicredi, ser associado não é só contar com nossas soluções. É conhecer, decidir e transformar. Associado é quem constrói o futuro com a gente. Aqui você tem com quem contar. E o Sicredi conta com você para construirmos uma cooperativa melhor e uma sociedade mais próspera para todos. Participe das Assembleias do Sicredi 2025. Acesse o site e saiba mais. Não é só decidir, é a nossa cooperação fazendo a diferença. Olá, tudo bem com você? Nós estamos hoje aqui no programa Sávio Pereira e temos uma convidada especial aqui, que é a doutora Poliana, olha, Camargo, esse nome bonito, né? Que vem atendendo aí todos os pacientes na área da psicologia. E aí, doutora, tudo bem? Como é que tá? Tudo ótimo, Sávio, tudo bem. Uma honra tê-la aqui no programa. Uma honra também estar aqui com vocês. Pois é, ela veio aqui hoje para a gente falar algumas coisinhas que vem pesando hoje no dia a dia e que é muito comum a gente ouvir, a gente falar. Esse tema é muito interessante, né, doutora? Muito interessante, né? O transtorno bipolar é um tema, né, extremamente importante. Me sinto muito feliz de estar aqui falando sobre transtorno bipolar. Essa é uma missão minha, falar sobre transtorno bipolar. E realmente, o que você disse, é um tema que está aí, né, no linguajar das pessoas, no dia né? a dia. As pessoas, né, dizendo que as pessoas têm transtorno bipolar. Já ouviu alguém falar isso, Sávio? Que vai falar que tem, né? Já ouviu alguém? Fala. Isso. Não, na verdade, você já ouviu alguém dizer assim: ah, fulano é bipolar porque passou por mim hoje cedo, me cumprimentou, me tratou super bem e na parte da tarde mal falou comigo? Já viu alguém diagnosticar alguém por essa razão como bipolar? Isso acontece muito, gente. Então, isso não é transtorno bipolar. O transtorno bipolar é um transtorno importante, um transtorno grave, é um transtorno que merece tratamento psiquiátrico e psicológico. Olha só, inclusive você, doutora, especialista nessa área, Especialista, né? em transtorno bipolar, isso mesmo. Teve que estudar muito e continua estudando, né? Tive que estudar, continuo estudando, fiz especialização com um dos melhores psiquiatras do Brasil, justamente para poder atender os meus pacientes e quem me procurar, né, no sentido de melhora de tratamento. Como é que equilibra tudo isso, doutora? Como que equilibra? É ótimo, né, a pergunta, né? Porque quando nós estamos falando de transtorno bipolar, nós estamos falando exatamente sobre isso, Sávio? Sobre uma instabilização de humor. Então, o que o paciente vai ter? Ele vai, né, ter um polo depressivo e um polo de mania. Então, é justamente isso, o paciente vive numa falta de equilíbrio. Então, como que estabiliza isso? Medicação, psicoterapia, mudança de vida, né? Então, a gente fala que o tratamento do transtorno bipolar é um tratamento delicado, não é um tratamento fácil, né? Não é um tratamento que o paciente começa a medicação durante 2 meses e ele pode parar. O tratamento é o quê? Para a vida inteira. Né? A gente está falando de um transtorno crônico, de um transtorno importante, com uma taxa de suicidabilidade muito alta.
Então, se nós falarmos, né, a maior parte dos suicídios que acontecem é por conta do transtorno bipolar. Vem por uma causa também, né? O dia a dia, por exemplo, a monotonia da vida dele, os problemas que ele vem somatizando, tudo isso vira em Não, na verdade... transtorno, ou já é um... Na verdade, não, né? Não. O transtorno bipolar é um transtorno biológico. Biológico, ele tem Para fator... melhor explicar para você que está assistindo, você não adquire assim. Não é algo que adquire, não Já é vem algo... com ele biologicamente. Isso, não é algo que dá para culpabilizar o outro, né, por isso, vendo? né? É um transtorno biológico, com alta herdabilidade, inclusive, né? Só que tem tratamento para isso. Tem tratamento, exatamente. O mais importante é a gente frisar muito isso. Tem tratamento, o que não tem é cura. Né? Realmente é um transtorno que não tem cura. E como que descobre isso, doutora? Ótima pergunta como também. Como é que descobre? É a família que descobre? Ou como é que é? Na verdade, eu costumo dizer, sabe, que é uma saga descobrir o transtorno bipolar, né? Tanto é que os dados científicos vão nos trazer que no transtorno bipolar tipo 1, a média para descobrir, né, o diagnóstico correto é de 12 anos, é muito tempo, né? E isso o paciente já tendo passado por profissionais da saúde mental. E no transtorno bipolar tipo 2, essa estatística aumenta um pouco mais. A gente fala grave. Isso, nós falamos de uma média de 14 anos para descobrir. Então, como que se descobre o transtorno bipolar, né? A gente fala assim: a primeira coisa que tem que ser investigado, histórico familiar do paciente e o histórico individual. Porque quando o paciente nos procura, ele nos procura com quadro depressivo. Então, o que acontece muitas vezes? O psiquiatra ou psicólogo faz um diagnóstico de depressão. E, na verdade, não é depressão, é transtorno bipolar. Então, o que vai marcar o transtorno bipolar? Mania e depressão. E o que é mania, né? Mania é quando o paciente ele entra justamente numa crise onde ele tem privação de sono. Ele fica com ideias grandiosas, né? Então ele fica mais arrogante, ele tem uma tendência, exatamente, né? Pode parecer engraçado, né? Quer dizer que as histórias são mirabolantes. Mirabolantes, é isso que a gente precisa lembrar, as histórias são mirabolantes, né? Então, inclusive, né, nesse período o paciente pode cometer coisas que ele jamais faria fora de uma mania. Por exemplo, ter gastos do qual ele se endivida. Muitas vezes existe uma hipersexualização. Então, esse paciente tem uma hipersexualização também, né? Então, o desejo sexual em 50% dos pacientes com transtorno bipolar em fase de mania, isso acontece. Então, o desejo sexual fica muito elevado. Eu vou dar um exemplo. Eu lembro de uma paciente minha que ela falava assim: doutora, eu estava conversando, né, com um amigo e só dele tocar na minha mão eu senti um desejo sexual muito grande. Então, isso pode acontecer, né, na fase de mania. Então, o paciente pode investir em bolsas de maneira irresponsável, perder muito dinheiro, muitas vezes até falir mesmo, né? Em criptomoedas. Sabe aquela autoestima inflada? Eu sou o máximo e ninguém me segura? Puxa vida. É isso que acontece em um quadro de mania. Cria muitos quadros, né? Muitos quadros. A gente pode, no transtorno bipolar tipo 1, na fase de mania, o paciente pode entrar num quadro psicótico. Então, ele pode ter uma quebra com a realidade. Delírios de grandeza, isso pode acontecer, delírios religiosos. Delírios de grandeza. De grandeza, por exemplo, eu sou o presidente da República, e é isso, né? E quem vai dizer pra mim que eu não sou? Dinheiro. Eu tenho muito dinheiro, meu pai é muito influente, né? Realmente isso pode acontecer no transtorno bipolar. Então, realmente é um transtorno grave. É um transtorno que merece tratamento. A gente conversando cuidados especiais. A gente conversando aqui, falando, né? Parece engraçado, né? O que acontece. Eu fico aqui dando umas risadinhas, mas me desculpa, doutora. Mas tem muitos casos aí na sociedade que a gente consegue ver. Eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, mas a gente vê algumas pessoinhas aí na sociedade. Olha, nós vamos para o intervalo comercial. Falando aqui com a doutora Poliana e agora a gente já está de volta. Conheça a Casa dos Filtros, um espaço confortável com uma ampla variedade de filtros, bebedouros e purificadores de água. Avenida General Melo 190, Cuiabá, Tangará da Serra, Várzea Grande, Primavera do Leste e Cáceres. 38. A Poesie é uma loja que tem tudo para todas as datas.
para a volta às aulas, para o carnaval, para o Dia das Mães, para a festa junina, para o Dia dos Pais, Dia das Crianças e, é claro, para o Natal. Poesia, aqui tem tudo para o ano todo. A Brava Internet está em constante evolução junto com você. Por isso, investimos constantemente em tecnologia para que você tenha a melhor experiência de acesso à internet. A Brava oferece internet de fibra com a maior cobertura e equipamentos de alta performance, porque você merece. Explore um mundo de possibilidades e desfrute da melhor conexão. Brava. Conexões que aproximam. 6536242888. No Sicredi, ser associado não é só contar com nossas soluções. É conhecer, decidir e transformar. Associado é quem constrói o futuro com a gente. Aqui você tem com quem contar. E o Sicredi conta com você para construirmos uma cooperativa melhor e uma sociedade mais próspera para todos. Participe das Assembleias do Sicredi 2025. Acesse o site e saiba mais. Não é só decidir, é a nossa cooperação fazendo a diferença. Voltando aqui no segundo bloco, falando com a psicóloga doutora Poliane Camargo. Doutora, que assunto interessante. Nós estamos falando sobre o bipolar, a bipolaridade, né? Que é algo comum hoje, que a gente vê muitas histórias a contar e que você fica na dúvida e que você acomete alguns bullying de achar que as pessoas são bipolares, às vezes não é, né, doutora? Só por a pessoa, né? Muitas vezes te cumprimentar cedo e à tarde não te cumprimentar. Não é bipolar, não viu, é gente? bipolar, não é, não. Né? Exatamente, porque o humor no transtorno bipolar, ele não é uma coisa que troca de uma manhã para uma tarde. A gente está falando de ciclos, muitas vezes a gente está falando de meses, né? Meses de mania, meses de depressão. Então, realmente, a gente está falando de ciclos, de polo. Então, esqueçam a ideia que transtorno bipolar tem é que isso. ser conceitudinário, né? Exatamente. Todos os dias ali acontecendo e o perfil vai mudando, né? O perfil vai mudando. Exatamente, né? E aí, quando eu falei da mania, né? Nós estamos falando do transtorno bipolar tipo 1. Nós temos o transtorno bipolar tipo 2, que nós iremos encontrar esses mesmos sintomas, mas de maneira mais sutis, né? Então a gente vai encontrar eles menores e por isso que ele acaba sendo mais difícil ser diagnosticado. Né? Ah, ele fica mais difícil no tipo transtorno 2? bipolar tipo 2, sim. Né? No 1 vê melhor. Isso, no 1 vê melhor porque é uma mania muito visível, né, sabe? Ó, é muito visível, né? Alguém o quê? Grandioso demais, alguém muitas vezes arrogante demais, senso de razão aumentado, né? Gastos muito elevados de endividamento, né? Muitas vezes comportamentos perigosos, então isso fica muito visível. No transtorno bipolar tipo 2, nós iremos ter os mesmos sintomas, mas o que? Menores. Então, muitas vezes não é percebido, muitas vezes é o jeito da pessoa, né? Confundido como, é o jeito da pessoa, né? E, na verdade, não, né? São Esse tratamento é mais complicado no 2 ou no 1? Na verdade, a gente vai dizer que tanto é a mesma coisa, mas há uma tendência de que, olha que interessante, no tratamento, no caso do transtorno bipolar tipo 2, há uma dificuldade maior de adesão ao tratamento. Como a hipomania é menor, parece que está tudo bem, mas não está. As sessões terapêuticas Você fala tem que ser mais contínuas, inclusive? Na verdade, ou é uma vez na semana que atende? É uma vez na semana. Ou é em cima da necessidade que teria? Na verdade, a indicação é uma vez na semana, né? Vez na semana. É interessante pontuar que no transtorno bipolar tipo 2, as depressões são mais frequentes. Então, o paciente vai conviver mais com quadros depressivos, né? Então, isso vai acontecer no transtorno bipolar tipo 2. E também, né, a gente vai falar que algumas características do transtorno bipolar tipo 2 também são mais marcadas. Há uma maior tendência ao alcoolismo, ao uso de substâncias. Então, isso fica muito marcado no transtorno bipolar tipo 2. Nossa, aí o tratamento já complica, né? Exatamente, né? Já, porque já vai ter uma dependência química pelo meio, né? Isso, exatamente. Por isso, quando eu atendo um paciente, eu sempre falo, né? Que cada caso é cada caso.
Muitas vezes eu atendo um caso onde estabilizar o humor vai ser mais fácil, em outros casos vai ser mais complexo, porque muitas vezes já estamos falando de dependência química, né? Isso. Então realmente isso muda completamente. Doutora, e tem muitos eventos para informar isso na área da psicologia? Ainda não, sabe? Não tem, ainda não. E é uma realidade, né, que a gente fala assim, é tão delicado o diagnóstico do transtorno bipolar, que inclusive psiquiatras sabem pouco sobre o transtorno bipolar. É porque a gente vê muito sobre o autismo, né? Exatamente. As crianças com autismo, a gente vê muitos eventos em cima disso, né? Exatamente. E por isso que eu tô aqui, né? Porque a ideia é o quê? Falar sobre bipolaridade. É divulgar, é trazer informações científicas, é realmente esclarecer sobre esse transtorno, né? Como eu vou apontar novamente, que tem a maior taxa de suicídio. Esse que é o pior, exatamente, né? Então, por isso que é tão importante nós estarmos aqui juntos falando sobre bipolaridade hoje. Gente, olha, para você fazer contato com a doutora Poliane já está aqui passando os contatos para poder falar com ela, para tirar algumas dúvidas, querer fazer uma consulta com ela, né, doutora? Está lá em aberto o consultório dela, poder conversar, né? Exatamente. E para ver aí o que está acontecendo aí na sua vida, porque o psicólogo é para isso, né? É para isso, né? Principalmente nessa área que ela atua. Exatamente. Isso é muito importante. E buscar um psicólogo, são várias ocasiões que você tem a necessidade para essa busca, né? Exatamente. Não ficar usando só a psicologia aplicada aí não, porque ainda é fraca. Tem que achar a clínica para você saber se cuidar. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, sabe? Passar essas informações. Estou vendo que você está aí fazendo uma bateria de TVs, dando entrevista, falando do assunto. Exatamente. Isso é muito importante informar, né? Isso, exatamente. Lembrando que dia 30 de março é dia mundial do transtorno bipolar, né? Por isso que eu estou aqui, né? Justamente fazendo essa campanha, falando sobre transtorno bipolar. Exatamente. Começou o mês de março já falando desses assuntos. Não esqueça que o programa está no horário agora novo, às 10h20 da manhã e 3 da madrugada. Doutora, um abraço muito grande para você. Um abraço também. Obrigada a você. Vamos terminando o programa para encontrar no próximo. Até lá. A Cleide Imóveis acredita em seu sonho. E é por isso que nos dedicamos em atender com excelência nossos clientes. Pois a cada sonho realizado, nasce um novo sorriso de satisfação. Oferecemos grandes oportunidades de investimento em imóveis de médio e alto padrão. Cleide Imóveis, desde 1988, realizando o sonho da casa própria e investimento. Conheça a Casa dos Filtros, um espaço confortável com uma ampla variedade de filtros, bebedouros e purificadores de água. Avenida General Melo 190, Cuiabá, Tangará da Serra, Várzea Grande, Primavera do Leste e Cáceres. 38. Você já percebeu a velocidade com que o mundo está mudando? Nesse exato momento, existe alguém criando algo novo. O que seu filho vai ser amanhã, talvez ainda nem tenha sido inventado hoje. É por isso que acreditamos na nossa forma de educar, onde a preparação dos alunos para os desafios e oportunidades do futuro não é apenas um sonho, mas sim uma realidade. Escola Moranguinho. O futuro começa aqui. Matrículas abertas do maternal ao 9º ano. As melhores matérias, entrevistas e dicas você assiste no programa Sávio Pereira. Oferecimento Sicredi. Vem pro Sicredi. Cleide Imóveis. Compra e venda. Escola Moranguinho. O futuro começa aqui. Casa dos Filtros. Água filtrada. Qualidade de vida. Poesia. Aqui tem tudo para o ano todo. Brava Internet. Conexões que aproximam.